Olá, eu sou Ana Paula Gimenez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Barbosinha presta homenagem ao jornal O Progresso de Dourados, que deixará de circular após 68 anos. E no plenário desta casa. Pensamento e ação por uma vida melhor. Todas as manhãs, nos últimos 68 anos, o douradense, principalmente, e por extensão, os moradores de praticamente todo o resto do estado, se depararam com essa frase, altiva e promissora, fruto da cabeça brilhante de um pensador, Weimar Gonçalves Torres, refletindo o otimismo contido na proposta de fazer jornal assumida ainda em 1920 pelo pai de Weimar, o advogado José dos Passos Rangel Torres, fundador do jornal O Progresso. Na manhã desta quarta-feira, o jornal O Progresso nos surpreende, talvez com a manchete mais retumbante de todas as 14 mil edições que já fez chegar às nossas mesas de café da manhã nesse tempo. O Progresso se despede da versão impressa na sexta-feira. Com quase 70 anos de circulação ininterrupta em Mato Grosso do Sul, o jornal O Progresso deixará a versão impressa na sexta-feira, 27, com 13.595 edições. A decisão revelada nessa semana carrega um sentimento de gratidão e respeito com todos os funcionários, leitores e parceiros que tinham no jornal a fonte de informação diária com credibilidade. Eis a manchete do jornal O Progresso. A partir daí, só a versão digital, que, aliás, o corpo de colaboradores de O Progresso já vinha exercitando há algum tempo. Pois bem, isso nos remete a 1936, bem antes do nascimento do jornal, que se transformou no primeiro diário de notícias do então Estado de Mato Grosso e depois do nosso Mato Grosso do Sul. Em 21 de abril de 1951 foi publicada a primeira edição de O Progresso, destacando a Marcha de Dourados para o Progresso. De abril a dezembro daquele ano, as notícias sobre a cidade promissora foram relatadas pelo jornal, garantindo o registro do desenvolvimento da cidade. O prefeito de Dourados, deputado Marçal Filho, era o médico Nelson de Araújo, que administrou de 1951 a 1955 e foi determinante personagem na criação do município em 1935. As culturas do café e do algodão foram importantes fontes da economia local e também no povoamento da cidade. Os dados foram publicados em 29 de abril, 10 de junho e 17 de junho do ano de 1951, com os títulos: A cultura do café empolga Dourados a grande safra de algodão e grande procura de terras para café. Estão chegando os japoneses, respectivamente, isso em 1951. Dourados, em 1951, já tinha linhas de aviões diárias, casas de comércio, plantação de café, algodão e grandes serrarias. Os números do desenvolvimento da cidade foram apresentados na edição de 2 de setembro, com o título Dourados em Número, e destacava a existência de 27.500 habitantes, 60 caminhões, 12 autos de praça, 4 oficinas mecânicas, 4 médicos, 6 dentistas, 3 máquinas de beneficiar, 4 serrarias mecânicas, 1 livraria, 10 olarias, 5 farmácias, 19 casas hotéis, 6 pensões, 2 advogados,
um cinema, né? Devia ser o Cine Ouro Branco ou Cine Ouro Verde. Cine Ouro Verde, confirma ali o deputado Marçal. 2 postos de gasolina, 46 casas varejistas, uma usina elétrica, a usina velha, 5 charretes de aluguel, 2 bicicletarias de aluguel e 1.630 casas. O grande Charles Chaplin dirigiu um filme do gênero comédia dramática, intitulado Tempos Modernos. Relata a saga de operários que se submetiam a uma forma de produção em que não era mais de acordo com as suas condições físicas e psicológicas da época, mas sim uma forma de produção que visava essencialmente o lucro, independente da condição de seus trabalhadores. Parodiando Chaplin, talvez os tempos modernos, que atinge a tradicional versão histórica do jornal O Progresso, vem no ritmo da senda desenfreada da revolução tecnológica. Hoje o mundo está a exigir mais do que apertar parafusos, ou seja, é preciso conhecer os fundamentos do porquê se deve apertar parafusos. Mas será que estamos conseguindo identificar essa diferenciação? Lembremos aqui do brilhante jornalista Vander Verão, ainda menino, ajudando a limpar o chão pelos corredores do jornal, atuando como estafeta, levando o papel de um lado para o outro e depois, notabilizado chefe de redação. Figura lendária e que praticamente se confunde com a história do jornal O Progresso. São quase 50 anos de atividade no mesmo lugar. Lembro aqui, neste momento, quando o persistente Vladimir Miller do Amaral, pai da combatida Adilis Torres, a nossa dama de ferro do jornalismo do Estado, chamou o grupo no começo dos anos 80 e anunciou: daqui para frente vamos deixar a velha tipografia e iniciar a era dos computadores. O mesmo Vander Verão, o menino que limpava o chão, já chefe de redação, permaneceu muito tempo com a tradicional máquina de escrever, modelo Olivetti das antigas, ao lado de um dos hoje também antiquíssimos modelos que gerava a versão MS-DOS, ainda um corpo estranho na vida dos jornalistas que atuavam na redação de O Progresso. A trajetória de Rangel Torres, a visão futurista de Weimar, os pés no chão do sempre centrado Vladimiro do Amaral e a perseverança de Adilis, com as filhas June e Blanche Torres, traduzem essa saga do nosso maior tradicional jornal impresso na história das comunicações em Mato Grosso do Sul. Culpar Bill Gates, Steve Jobs, ou outro desses gênios que fazem da internet, nos tempos modernos que vivemos, esse monstro que assombra as nossas tradições? Não. Devemos saudar os novos tempos e acreditar que o jornal O Progresso, que construiu até aqui uma bonita e exemplar história de pensamentos e ação por uma vida melhor, e a vida melhor, com certeza, esperamos, deputado Marçal Filho, possa continuar na versão digital. Mas, sem dúvida nenhuma, nos despedimos com uma certa nostalgia. O jornal O Progresso faz parte da história da vida de Dourados. E imaginar que não teremos mais nas nossas manhãs ou nas nossas mesas da rádio, de Vossa Excelência, ou do nosso escritório, o jornal escrito, deputado Pedro Kemp, é como se estivéssemos perdendo algo tão importante na nossa vida e que, com a fluidez dos tempos modernos, parece, meu caro deputado professor Rinaldo, que essa rapidez da informação, que quando o jornal impresso já sai, já está desatualizada, nos proporciona também a imaginação de que mundo que nós estamos vivendo, de que mundo que nós estamos criando, de que mundo digital, que é o mundo, às vezes, do distanciamento,
menos da relação pessoal, menos da pessoalidade, menos do contato das pessoas, e é por esta razão que, nesta manhã, com certa nostalgia, eu venho a essa tribuna e concedo ao meu amigo e colega deputado Marçal Filho uma parte com a maior satisfação. Deputado Barbosinha, agradecendo a concessão da parte, parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento. Já fiz aqui referência a esse lamentável fechamento da edição impressa do Jornal O Progresso. Apresentei uma moção de aplauso a todos do Jornal Progresso, já havia citado e Vossa Excelência agora reiterou a homenagem ao Wander Verão, editor-chefe do Jornal Progresso, que a história da vida dele se confunde com a história do Progresso e vice-versa. A dona Adílis do Amaral Torres, que com todos os problemas de saúde, inclusive, ela se manteve firme na condução do Jornal Progresso, não pensou na possibilidade de vender o Jornal Progresso, porque o carinho que ela tem é muito grande por tudo aquilo que foi construído e que foi idealizado pelo seu finado marido, o saudoso Weimar Torres, e não poderia ter escolhido melhor nome do que o jornal O Progresso, porque Vossa Excelência aí falou do que Dourados era, né? Com pouquíssimos moradores, com um número pequeno de charretes, de táxis, não dá nem para imaginar o que era Dourados naquela época e o que Dourados é hoje. E o progresso de Dourados, né, o jornal O Progresso acompanhou. E não tem nada mais importante do que o jornal O Progresso para a história de Dourados. Ali está tudo registrado, em fotos e imagens que estão perenes, se perpetuaram, e nós só teremos acesso, né, a Dourados, a nossa cidade, através do Jornal Progresso. Tema regional, estadual e que marcou a história do Mato Grosso do Sul e do então Mato Grosso, em toda a região de Dourados e do estado, que cresceu com aquela cidade. E a gente efetivamente fica consternado e saudosista e com o coração apertado de ver este dos mais antigos do Centro-Oeste até. Um jornal que marcou história, que fez história, que Dourados deve muito a ele e à família que administra o jornal. Então, nós corroboramos do vosso pensamento, deputado Barbosinha, e dizendo que a imprensa livre é muito importante. É importante nós, sim, prestigiarmos e valorizarmos as informações que são prestadas pela imprensa. A imprensa, ela é um pilar essencial à democracia. A imprensa livre é um pilar essencial à democracia. Finalizo aqui despedindo do jornal Progresso, despedindo da dona Adílis, da June, da Blanche, que continuarão fazendo parte da vida de Dourados no jornal, pela rede mundial, mas efetivamente com o sentimento do deputado Ondes Machado de nostalgia, agradecido a todos que ao longo desses 68 anos, com ética, com respeito, escreveu nas páginas do jornal O Progresso a história do velho Mato Grosso, a história do Mato Grosso do Sul e a história de Dourados. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.